Já falamos aqui várias vezes sobre uma obra famosa do padre Antônio Royo Marín, um dominicano espanhol, a Teologia da Perfeição Cristã, na qual ele apresenta todos os fundamentos da vida espiritual. Infelizmente, esse livro não está traduzido ao português, mas o próprio padre Royo Marín fez um compêndio, como um resumo daquele livro para facilitar, sobretudo, leigos, pessoas que quisessem ter um acesso a toda aquela obra, mas de maneira mais sucinta. E esta obra, sim, foi traduzida em português. Nós temos esse Ser ou Não Ser Santo, eis a questão, compêndio da obra Teologia della Perfeição Cristiana, do padre Antônio Royo Marín. Hoje falaremos sobre o exame de consciência. E seguiremos aqui um padre jesuíta do século XVII, o padre Afonso Rodrigues, que escreveu em 3 tomos esses livros Exercícios de Perfeição e Virtudes Cristãs, seguindo os ensinamentos de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio foi um grande apaixonado, vamos dizer assim, e um grande apóstolo do exame de consciência. Ele já começa o texto, já falando sobre o exame de consciência, dizendo: um dos principais e mais eficazes meios que há para o nosso progresso é o exame de consciência, e como tal, nos recomendam os santos. São Basílio, que foi um dos mais antigos que deram regras a monges, manda que façam cada noite este exame. Na oração das horas, no ofício divino, há uma oração, a oração da noite, chamada a oração de completas, que contempla e supõe que dentro daquela oração litúrgica se faça o exame de consciência. E a posta em prática desta regra que já remonta à antiguidade monástica, antes mesmo do próprio grande São Bento, já prevista e ensinada por São Basílio Magno. O mesmo manda na sua regra Santo Agostinho. Aqui quem não assistiu, recomendo que assistam às aulas do monaquismo, do Dom Justino, e nas primeiras aulas ele vai falando exatamente sobre isto, sobre esse monaquismo primitivo antes de São Bento. Está ali também a regra de Santo Agostinho. Santo Agostinho compôs uma regra monástica que, séculos depois, por exemplo, se tornará a regra dos dominicanos. São Domingos de Gusmão, quando funda a ordem dos dominicanos, toma como regra própria da sua ordem, dos pregadores, a regra de Santo Agostinho. E lá está previsto o exame de consciência. Santo Antão Abade ensinava e encomendava isto mesmo aos seus religiosos, e esta regra seguiram São Bernardo, São Boaventura, Cassiano, e todos sem discrepância. O bem-aventurado São João Crisóstomo, sobre aquelas palavras do real profeta Davi: confundi-vos e compungivos nos vossos aposentos, Salmo 4, versículo 5, tratando deste exame, aconselha que se faça todas as noites antes de nos recolhermos e aponta 2 admiráveis razões. A primeira é para que no dia seguinte nos achemos mais dispostos e preparados para não pecarmos e não cairmos nas culpas que hoje caímos. Porque, tendo-nos examinado e arrependido delas, propondo com firmeza e emenda, é certo que isto será um freio para amanhã não tornar a cometê-las. A segunda razão é que ainda para o dia de hoje nos pode ser útil o ter-nos de examinar à noite, porque saber que devemos dar conta e que nos vão julgar os nossos atos nos fará mais vigilantes e alertas e viver com mais recato. E assim continua o padre Afonso Rodrigues em seu manual, vamos dizer, da vida espiritual. Então, o exame de consciência é, segundo esta doutrina, dos principais e mais eficazes meios que existem para o nosso progresso espiritual. Da mesma forma que quem tem um comércio não deixa de fazer um balanço diário de suas entradas e saídas, porque senão ele vai quebrar, ele não vai saber o que está acontecendo. Na nossa vida espiritual, nós precisamos fazer um balanço diário também, para saber se estamos avançando ou não, onde precisamos colocar nossos canhões
na luta espiritual e onde precisamos colocar nossas defesas. Seguindo isso que acabamos de ouvir, São João Crisóstomo dá 2 motivos para fazer este exame. Um é evitar os pecados de amanhã, porque se eu termino o dia e vejo as minhas faltas, defeitos e pecados de hoje, eu tenho que eu vou, neste exame, me precaver para o dia seguinte para não voltar a cair nas mesmas faltas. E também, se eu lembro que à noite eu vou fazer este exame, isso pode meio que me paralisar. É uma prestação de contas diárias. Os autores espirituais comparam a alma que não se examina, a alma que não faz exame de consciência, com a vinha do homem preguiçoso, que está no capítulo 24 do livro dos Provérbios, que está cheio de mato, de bicho, está descuidada. E mesmo os pagãos, mesmo antes de Cristo, conta-se que Pitágoras fazia e ensinava seus discípulos a fazer um exame no final do dia, basicamente com algumas perguntas. O que fiz? Como fiz? E o que deixei de fazer do que tinha obrigação? Toda pessoa que quer fazer algo grande na sua vida precisa perceber se está no caminho certo ou não, se está fazendo aquilo que lhe é próprio. Então, mesmo os pagãos eram capazes de fazer. Santo Inácio de Loyola, fundado na doutrina dos santos, na razão e na experiência, nos encomenda o exame de consciência como um dos meios mais eficazes e principais que podemos empregar para o nosso proveito. Ele colocou na regra da Companhia de Jesus a seguinte regra: fazei exame todos os dias das suas consciências. Em outro lugar da própria regra, ele manda fazer este exame 2 vezes ao dia. O exame particular, sobretudo, junto com o exame geral. Em certo sentido, Santo Inácio apreciava mais o exame de consciência do que a própria oração. É verdade que é pela oração que a alma recebe a graça. Então é óbvio que nesse sentido a oração é superior ao exame de consciência, a vida de oração. Mas, sem o exame, eu não saberei avaliar onde e como eu preciso pedir ajuda de Deus para a minha vida. Santo Inácio inculcou nos aqueles primeiros jesuítas o apostolado do exame de consciência. Então, os primeiros padres jesuítas, das coisas que eles mais gostavam de ensinar e das primeiras coisas que muitos faziam ao ensinar alguém a ter vida espiritual, era fazer exame de consciência. Provavelmente, se estivéssemos um desses grandes jesuítas a dar um curso parecido com este, ele colocaria talvez o exame de consciência já no início, exatamente para que a alma pudesse se avaliar constantemente. E a partir de agora será importante. Se você nunca ouviu falar sobre isso, seria interessante já começar a partir de agora a fazer exame de consciência. Já falamos do exame de consciência lá quando falávamos sobre o sacramento da confissão. O exame de consciência é necessário para a confissão. Mas aqui nós estamos ampliando aquele exame para um exame diário. Mais sucinto, é verdade, mas tão eficaz quanto. Não deve haver ocupação alguma que possa servir de impedimento ao exame. Um outro santo que ensinava muito a importância do exame de consciência para a vida espiritual, São José Maria Escrivá, ele, aos seus filhos espirituais, ele dispensava de quaisquer práticas de piedade, menos do exame de consciência. Às vezes, por uma viagem, um dia que não conseguiu, voltou e ele disse, olha, não precisa fazer, mas não deixe fazer o exame de consciência. Isso é importante para nós também. Por exemplo, se alguém já tem um plano de vida espiritual e tem lá o seu plano de rezar o terço, de fazer leitura espiritual, de ir à missa, etc. E ela chegou no final do dia, percebeu que não rezou o terço, não foi à missa, e não fez a sua leitura. Já está na hora de dormir que ela vai perceber, na hora do seu exame.
Ela tem que fazer aquele texto? Não. Não precisa. Claro, será meritório, mas normalmente os diretores espirituais vão dizer, não faça. Faça um bom exame de consciência. Por que você não fez? Faça um ato de contrição com arrependimento sincero por não ter feito aquilo e faça o propósito de não falhar naquilo no dia seguinte. Não é simplesmente para chegar a um checklist no final do dia. O plano de vida não é um checklist. Um plano de vida são práticas de piedade para amarmos a Deus. E o exame de consciência está para excitar este amor de Deus e perceber onde não amamos. Por que não amamos? O exame de consciência, ele está dividido... Existem dois tipos de exame de consciência. O exame, chamado exame geral, que nós fazemos este escrutínio da nossa vida de como foi o nosso dia. É o próprio exame, por exemplo, que fazemos para uma confissão. Examinamos nossa vida. As nossas práticas de piedade, nossos pecados, nossos defeitos, nossas imperfeições, etc. E o fruto de todo exame de consciência não é fazer uma lista negra de todas as desgraças que eu fiz durante o dia. O importante do exame de consciência não é ter uma ficha criminal. Né? É o ato de contrição, o arrependimento. De verdade, puxa, eu fiz isto, eu ofendi meu Deus, eu deixei de ser generoso, eu fui preguiçoso nisto, etc, etc, etc. Então, eu faço um exame geral. Mas existe um outro exame importantíssimo na vida espiritual que chama-se o exame particular. Como o próprio nome diz, é de um ponto só. O exame particular, a diferença do geral, eu me examino sobre um ponto só. Santo Inácio fala muito sobre este exame para arrancar pecados e defeitos de nossas vidas. Por exemplo, eu tenho um plano de vida espiritual, eu faço um certo apostolado, eu quero fazer o meu trabalho bem feito para dar glória a Deus. Se eu sou estudante, eu quero ser um bom aluno, eu não quero ficar só com aquilo que eu ouço em sala de aula, eu quero estudar em casa, etc. Eu quero me aprofundar, eu não quero perder tempo enquanto eu posso pesquisar mais, aprofundar-me mais, etc. Mas eu percebo, sobretudo na direção espiritual, que eu falho muitas coisas. Eu tenho meu plano de vida da missa que antes de ir para a faculdade, eu vou à missa todo dia. Dá tempo, perfeito. Mas eu preciso acordar para que me dê tempo para fazer aquilo. Eu nunca consigo acordar. Sempre dá aquela preguicite, sobretudo nos tempos de frio, né? A gente ficar um pouquinho mais embaixo da coberta, etc, etc. Então, um ponto, por exemplo, de exame particular pode ser lutar contra a preguiça. Lutar contra a preguiça, sobretudo para arrancar esse defeito da hora de acordar. O padre Afonso Rodrigues, ele está falando basicamente para jesuítas, ou seja, que já fazem exames particulares sempre. Mas ele fala para os seus confrades e fala para nós também por quê. Muitas vezes nós fazemos exames particulares e não arrancamos esses defeitos, porque nós mudamos os temas de exame. Foi muito esclarecedor para mim ler isto que o padre Afonso fala. Porque mudamos do tema de exame sem arrancar aquele defeito. Ele recomenda aqui ficar o tempo que for necessário examinando só sobre aquele ponto até arrancar um defeito. Claro, isso é importante também falar na direção espiritual para saber se é conveniente este tema ou outro, quanto tempo ficar nele, etc. São José Maria, ele ensinava também sobre o exame particular, só que ele também dava, a par de arrancar defeitos, ensinava também que o exame particular pode ser utilizado para adquirir virtudes. O próprio padre Afonso Rodrigues fala nesse livro também, ainda que ele explore mais o arrancar defeitos. Então, o exame particular tem como meta arrancar um defeito ou adquirir uma virtude. Uma só. Não importa. O padre Afonso Rodrigues diz assim, mesmo que demoremos um ano inteiro para arrancar um defeito. Por exemplo, nem que nós demoremos um ano inteiro para arrancar, a preguiça da hora de acordar, ou o espírito crítico, azedo,
ou o espírito de mentira, o que for. Nem que seja um ano para arrancar um defeito só, se nós arrancarmos um defeito por ano, em 10 anos, estaremos muito melhores do que agora. Se fosse um só por ano. Então, os esposos, por exemplo, se conseguissem arrancar ambos um defeito por ano, quando cumprissem bodas de prata, imaginem como é que estariam super melhores do que antes. Cada um com 25 defeitos a menos. Nossa Senhora, que maravilha! Se nós, padres, eu tenho 13 anos de padre, se tivesse arrancado já 13 defeitos meus, só 13, estaria muito melhor do que agora. E assim sucessivamente. Então, o exame particular é muito importante, é isso que ele vai dizer. Ele dá o exemplo, Santo Inácio, nos exercícios espirituais, no livrinho em que ele ensina sobre o retiro, sobre um modo que ele criou para um crescimento assombroso das almas. Nós comentaremos isto oportunamente, sobre os exercícios espirituais e sua importância na nossa vida espiritual, ou seja, em palavras nossas, mais modernas, não tipicamente jesuítas, são os retiros, a importância do retiro espiritual. Santo Inácio diz ali, ele fala do demônio, ele apresenta o demônio como um capitão numa guerra que averigua a cidade que ele quer invadir, qual é a parte mais frágil do muro daquela cidade, para ele colocar ali todos os seus soldados. Não importa se vão cair muitos de seus soldados, mas ele sabe que ali, como é a parte mais fraca do inimigo, ele vai vencer, ele vai entrar. O demônio, ele faz isso conosco. Se nós não conhecemos nossos defeitos, nossas brechas, nossas fraquezas, o demônio já o sabe, porque ele foi testando-nos. Nesses anos, cada um com seus anos de vida, o diabo, ele não sabe tudo, ele não é Deus. Ele não sabe nem o que passa dentro de nossas almas, mas ele vai testando. Ele coloca uma tentação aqui, uma situação ali, e ele vai vendo as nossas reações. E vai percebendo onde estão as nossas brechas e fraquezas. E claro, ali ele coloca mais demônios, mais insinuações, etc. Por isso, é importante ver com o nosso confessor ou diretor espiritual os temas do nosso exame de particular. Porque nós vamos então vamos tapando essas brechas. Como que nós fazemos isso? Por exemplo, primeira coisa, dando na direção espiritual como foram os exames gerais da nossa consciência desde a nossa última direção espiritual. Ou seja, nós fazemos cada dia um balancete diário. Até o balanço geral no final de um mês, por exemplo, uma média de uma direção espiritual mensal, imaginemos. Bom, quem faz um exame de consciência geral, diariamente, no final de um mês, ele tem um raio-x da sua vida espiritual. Onde estão suas fraquezas, onde ele está conseguindo vencer mais, quais são as coisas mais humilhantes, etc. Ele vai e apresenta isso na direção espiritual para ver suas fraquezas. Ali vai apresentando também suas inclinações. Ele percebe o que vai... na vida, ele se inclina mais aqui. É a ira, é a preguiça, é a luxúria, é a gula, é a avareza. É importante. Qual a diferença da direção espiritual para a confissão? Na confissão, nós vamos para alcançar o perdão dos nossos pecados. Na direção espiritual, nós vamos para atingir as raízes e as causas dos nossos pecados. Por que nós estamos pecando? Na direção, então, nós vamos lá, na raiz. Claro, isso também pode ser feito numa boa confissão. Se o confessor tiver um tempo maior para confessar, ele normalmente vai, nos conselhos dados ao penitente, tentar atingir as causas e dar uma direção espiritual. Toda confissão bem feita é uma direção espiritual também. Não é só uma declaração de pecados e uma recepção do perdão. É uma direção espiritual. Por isso é muito importante prestarmos atenção naquilo que o sacerdote vai nos dizer na confissão. Não é ficar, graças a Deus, já fui perdoado e nem sei o que o padre está falando, o conselho que ele está dizendo. Não, é importante ouvirmos bem o que ele está dizendo.
ver também quais são as nossas paixões, as nossas reações, as nossas afeições, nossos afetos, se estão desordenados, como, por quê, a quem, etc. Nossos hábitos maus que nós adquirimos, eu percebi no meu exame geral que eu tenho um hábito mau de só reclamar, eu tenho um hábito mau de só criticar, eu tenho um hábito mau de falar sem parar e não deixar ninguém falar nada, de não dar atenção, de ficar no WhatsApp quando o outro está falando, que sei eu. O exame vai me ajudar a perceber isto, sem ocultar nada na direção. Por isso é muito importante a confiança na direção espiritual, para rasgar a alma. O que ninguém precisa saber. As misérias interiores de ninguém, a não ser o diretor, o confessor, precisam saber. Tirando disso, esquece o resto. Como ir escolhendo os temas dos nossos exames particulares? Porque se nós olharmos para nós com sinceridade e bons exames de consciência, o exame geral, vamos ver muitos defeitos. Por onde começar? Seguindo Santo Inácio, o Padre Afonso diz assim: quando alguma falta exterior ofende ou desedifica os nossos irmãos, esta será a primeira coisa que se deve evitar e extirpar com o exame particular. Dos muitos defeitos que nós temos, o melhor será lutar contra aqueles que são contra o próximo ou que causam escândalo ao nosso próximo. Então, escolher esses pontos em primeiro lugar. Por exemplo, faltas no falar. Ou porque se fala muito, ou porque se fala com impaciência, ou porque se fala com cólera, ou são palavras de murmuração, ou de desprezo, etc. Colocar isto em primeiro lugar, por exemplo, do que simplesmente o acordar ou da preguiça. A não ser que isto desedifique pelo escândalo. A gente sempre diz que vai à missa, mas nunca aparece porque está dormindo. Aí realmente aqueles outros amigos nossos que às vezes nós fizemos um apostolado e querem ir à missa, vão porque nós falamos e não nos encontram, por exemplo. E que não fiquemos só examinando das coisas externas, mas também das atitudes internas. Exame das nossas atitudes internas. Ele vai mais à frente falar sobre isso. O exame particular, ele deve ser de uma coisa só, como o próprio nome diz. É particular. E toma-se como exemplo o próprio Santo Inácio, que foi soldado. Os inimigos se vencem melhor um a um do que em grupo. Outro conselho para o exame particular é que não devemos mudar facilmente a matéria do nosso exame. Porque isso é dar voltas e não adiantarmos espiritualmente. Porque se nós mudamos, não conseguimos arrancar um defeito e já mudamos para outro, isso vai nos causar desânimo também. Porque nunca vamos arrancar defeitos, vamos fazer exame particular de quê? Por isso que muitas vezes a alma deixa de fazer o exame particular porque ela se desanima. Ela não entendeu que ela tem que ir até o fim e arrancar aquele defeito. Devemos seguir uma coisa até o fim e depois investir para outra coisa. A santidade, isso aqui são todos textos do nosso autor. A santidade, a perfeição da caridade, se alcança não com muitas iniciativas, mas com muita perseverança. A vida espiritual é basicamente perseverança. Não é simplesmente ficha limpa. É perseverança na luta contra o pecado, na luta contra os defeitos, na vida de oração, no crescimento das virtudes, da fé, da esperança e da caridade, das virtudes morais, na invocação do Espírito Santo que age sobre nós e frutifica em nós. Lutamos contra os vícios, dizia Sêneca, não para os vencer inteiramente, mas para não sermos vencidos por eles. Interessante. Ou seja, não é para ficar com uma ficha limpa, mas é não deixar que aquilo nos vença. Porque aquele impulso, as más tendências continuarão em nós. As fraquezas.
Para acertarmos nesta matéria do tema do exame de consciência, o meio mais conveniente é comunicar e pedir conselho ao diretor espiritual. E esses temas de exame de consciência, do exame particular, alguns nós venceremos rapidamente. Outros demorarão um pouco mais e outros tardarão muito mais, se estarão mais arraigados em nós, por exemplo, encontra-se num apego nosso ou num defeito dominante que é próprio nosso, etc. Como se faz esse exame? Normalmente se faz, por exemplo, coloca um tema, imaginemos, um exame particular de não murmurar. Pela manhã, ou no exame da noite, eu já relembro que o meu exame é este. O meu exame particular é não murmurar, ou seja, não reclamar. De nada, por exemplo. Não reclamar. Se eu tenho um espírito muito murmurador. Ao meio-dia, na hora do Ângelus, por exemplo, eu faço uma breve pausa de instantes. Às vezes não chega nem a 1 minuto, mas é necessário uma parada e eu olho para a minha manhã. Como é que eu reclamei alguma coisa? Sim ou não? O exame particular, a diferença do exame geral, não é uma revisão assim, é só dizer sim ou não. Fiz ou não fiz? Quantas vezes? Se eu fiz. E é bom, às vezes, alguém que tem a prática de anotar. E à noite faz novamente. Por exemplo, junto com o exame geral, faz um repasso do seu dia e vê se caiu naquela falta ou se venceu naquela virtude que quer alcançar, adquirir. E no exame geral, faz um ato de contrição pelas faltas do dia e um propósito de se esforçar mais no dia seguinte, de perceber como que eu vou tentar não murmurar. Se o exame particular, por exemplo, é acordar em determinado horário, porque de acordar naquele determinado horário vai depender a minha oração, a minha missa, ou chegar a ponto no trabalho, ou chegar pontualmente na escola, na universidade, o que seja. Tal, fiz. Ao meio-dia, eu dou uma olhada. Acordei na hora? Sim ou não? Não tem essa de ficar, não. Sim ou não? Por que não? À noite eu faço novamente esse exame e um propósito no dia seguinte, eu vou sempre me esforçando até arrancar aquele vício de vez. Essa é a ideia do exame particular. O diretor espiritual pode incentivar também, ver que a alma, ela está realmente lutando, mas está muito enfraquecida, não consegue, tal. Ele pode mudar, mas não mudemos nós, assim, de tema de exame particular sem a consulta. Seria bom sempre consultar o diretor espiritual. O mais importante do exame de consciência não é, já falamos isto, fazer uma lista negra, ou seja, uma nota de tudo o que... Não é isto. O mais importante é o arrependimento, unido ao propósito de não cair novamente. É assim que cresceremos espiritualmente. Nisto está toda a força do exame de consciência, seja o exame geral, seja o exame particular. O exame de consciência é tão importante na vida espiritual que a ausência dele mata a vida espiritual com uma enfermidade espiritual que já falamos aqui, que é a tibieza. A tibieza se dissolve com o exame de consciência, porque o exame faz a alma arrepender-se, o exame bem feito, faz a alma arrepender-se e fazer propósitos. Quando não fazemos isto, nós vamos nos esfriando, nos acomodando, não crescendo espiritualmente, cedendo facilmente às tentações, ao comodismo, etc. E não avançamos espiritualmente. Queremos avançar? Precisamos examiná-lo.